Iremos agora analisar um texto do Enem 2016 que tirou 980 pontos. Vejam só. E o que significa tirar 980 pontos no Enem? Significa que um dos corretores deu 1000 e o outro deu 960. Então a junção dessas duas notas dividido por 2 dá 980. Então vamos ver um texto nota 1000, né? Que tirou 980, que é o texto da Isadora, ok? Nós faremos uma análise da seguinte maneira. Cada parágrafo, tá? Nós iremos fazer uma abordagem de cada parágrafo de forma separada. Primeiro passo, a introdução. No Brasil, desde a colonização, há o processo de sincretismo em que a cultura sofre influências africanas, europeias e indígenas. Essas influências não se limitam somente ao âmbito social, alcançam ainda o religioso, de modo a fazer com que este fosse muito diverso e divisor de opiniões. Conforme citou Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. E talvez, por causa da precariedade da educação brasileira, nem todos tenham aprendido a respeitar e valorizar suas origens, tornando intolerante um país de diversidades que permanece excludente ao longo dos séculos. Vejam só, a Isadora utilizou um recurso de contextualização histórica para fazer uma relação entre o sincretismo cultural com a exclusão no âmbito religioso. Vamos observar aqui. Outra coisa que eu gostaria que vocês levassem em consideração são os mecanismos coesivos que a Isadora usa em seu texto. Observem aí, ó, essas influências. Então, quando eu tenho essas influências, eu estou retomando aquilo que eu disse anteriormente, ok? E ela traz já uma citação na introdução. Pode isso? Com certeza. Se eu tenho uma citação bacana com relação à temática para colocar na introdução, fica super legal. Nós não iremos adentrar aqui nessa análise na questão de tese ainda, ok? Eu quero que vocês observem como ela fez essa apresentação e de que forma que ela abordou. Eu quero que vocês observem como ela faz a sua introdução e de que forma que ela usa os mecanismos coesivos, né, e de coerência também. O segundo parágrafo dela, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, ela começa da seguinte forma: embora já haja legislação punitiva prevista pela Constituição a quem limita a liberdade de crença de outrem, muitos ainda perpetuam os crimes de ódio, o que deve-se a nem sempre eficácia da lei. Outro fato que dificulta a resolução do problema é que muitas vezes os intolerantes não se enxergam como um, pois intolerância religiosa enraizou-se em camadas tão profundas que tornou-se uma disfunção cultural que quase nunca é combatida, mas neutralizada. Então ela traz aqui, por mais que ela não se lembre da lei, então ela traz aqui, por mais que ela não se lembre exatamente qual foi a lei, né, qual foi o número do artigo da Constituição, ela tem esse conhecimento de que a liberdade de crença está respaldada na Constituição Federal. E começa com um conectivo de contradição aqui, de refutação da ideia, porque ela diz, né, embora já haja legislação punitiva. Então, mesmo que haja uma legislação punitiva, as pessoas continuam cometendo esse crime e até mesmo neutralizando esse tipo de crime no contexto brasileiro, não considerando essas diversidades. O próximo parágrafo, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento e o terceiro parágrafo do texto dela. Apesar de o Brasil ser um país majoritariamente cristão, não se pode negar o fato de que outras culturas fazem parte de sua composição. Todavia, a ênfase dada ao cristianismo no ensino religioso das escolas pode abrir caminhos à intolerância, uma vez que ensinar apenas uma vertente religiosa aos alunos soa como doutrinação. Partindo dessa análise, nota-se a necessidade de haver uma mudança educacional que promova a diversidade e a liberdade, buscando assim a verdadeira laicidade do Estado e, consequentemente, da educação. Então é muito pertinente esse ponto que a Isadora toca, uma vez que nós tivemos recentemente, para ser mais precisa, no ano passado, uma lei que atribuísse essa questão da educação religiosa nas escolas.
Então o texto foi de 2016 e ela já traz aí algumas previsões futurísticas sobre essa questão. E é importante, é sinal de que ela está antenada no assunto e tem argumentos para defender o seu ponto de vista. Vamos para a conclusão. Diante dos argumentos supracitados, medidas são necessárias para resolver o impasse. Cabe ao MEC promover palestras nas escolas que mostrem aos alunos que a intolerância religiosa é um problema real e recorrente, como também intervir tópicos sobre diversidade nas grades curriculares. Além disso, o MINC deve utilizar os seus recursos a fim de disseminar tal diversidade de forma positiva nos aparelhos midiáticos. Assim sendo, alcançar-se-á uma sociedade idealizada por Emily Durkheim, a qual é composta por partes que interagem entre si, onde não há espaço para preconceitos que limitem a interação humana. Vejam só que interessante, ela traz o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, ela consegue desenvolver bem o que deve ser feito. Então, por que eu trouxe esse texto da Isadora para vocês? Justamente para vocês observarem essa relação de unidade. A Isadora, ela começa falando de educação, né? Ela traz essa importância da educação e ela finaliza também retomando a importância da educação nesse processo, ok? Então, é um texto coeso, coerente, que tem todos esses fatores de textualidade que nós falamos. Aceitabilidade, é um texto original, que está dentro do contexto atual, relacionando com fatos históricos, mas sem ficar preso a esses fatos como algo limitante. Ela traz os fatos históricos para compreender exatamente o presente, ok? Então fica como presente para você o texto da Isadora, para que você observe na escrita dela como fazer um excelente texto, beleza? Até mais!